Hey guys! Hoje nós vamos falar sobre pronúncia. A pronúncia que nós vamos falar hoje é sobre o ED no final dos verbos quando eles estão no passado. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o uso dos verbos no passado, mas para relembrar então, em inglês existem verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares no passado, normalmente eles terminam com ED, mas normalmente esse E antes do D não é pronunciado. Por exemplo, na frase eu trabalhei, o verbo to work, ele é um verbo regular, então a gente vai colocar o ED no final para falar o trabalhar no passado. Então, eu trabalhei fica I worked. I worked. Nesse caso, a gente não pronuncia o E e o D ele fica um pouco mais forte. Ele fica até com um som parecido com um T. Então, o som vai ser work, igual trabalho, né? Work. E depois do som do K, work, que vai ser aqui, vai parar na consoante, né? Worked, direto, t. Então, eu trabalhei, I worked. You're right. I worked for the CIA. I worked on the railroads. I worked so hard for that prize. Nesse caso, do worked, ele é naturalmente mais difícil para os falantes do português, porque é um encontro de duas consoantes fortes, de dois sons fortes de consoante, que é o K e o T. Nós, brasileiros, nós temos a tendência de colocar uma vogal quando a gente tem duas consoantes fortes. Então, nesse caso, a gente não pode colocar nada entre o K e o T. Existe também a possibilidade de falarmos um verbo no passado quando o encontro das duas consoantes é uma consoante leve e a consoante forte do T no final. Por exemplo, o verbo to travel, o verbo viajar, to travel, ele termina no som do L, que é um som de uma consoante fraca. Então, nesse caso, até fica um pouco mais natural para nós, brasileiros, colocarmos o som forte do T no final. Então, se eu falar eu viajei, fica I traveled. I traveled. Então vai ser o som do L, travel, e depois direto o som do T, o som do D no final. At that speed for that long, I traveled centuries. I traveled for a while, saw some pretty amazing places, and... So, I traveled all this way to write a Christmas card. Letter. Mas existem duas situações que a gente tem que falar o E antes do D com os verbos regulares no passado. Somente se antes do E o verbo ele tem as letras ou a letra T ou a letra D. Por exemplo, se eu falar eu quis ou eu queria, eu vou falar I wanted. I wanted. Então, entre o som do T e do D tem esse A, tem um pequeno som de uma vogal ali. Ou, se eu falar a frase eu precisei, fica I needed. I needed. Então, entre o som do D e o outro som do D, tem um E ali no meio. I needed. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não gostou desse vídeo, deixa o like também, não custa nada. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. Deixa um comentário aqui embaixo, deixando a sua deixa. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre esse ou qualquer outro conteúdo relacionado ao inglês, deixa aqui nos comentários que futuramente eu vou fazer um vídeo respondendo as principais perguntas. Thank you very much and see you next week. Bye bye!